Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viades com... Beijos de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira para todos, porque estamos... Estamos no Brasil! Para mais um react que será esse não. Esse aqui não vai ser meio controlado, esse aqui não vai ser freestyle, esse aqui é, ó... Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Então, jovens, se juntem. Você e o Zubumafu. Porque esse aqui vai ser doideira, tá? Esse aqui vai ser doideira. Qual a sua mensagem Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Se sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Acorda. Acorda, porque temos aqui dois expoentes, né? Do gimaço brasileiro, trocando ideia, né? E nosso coitado do nosso camarada Felipe Durante tentando tancar, e agora vocês também, né? Tendo que passar por essa violência psicológica junto comigo. O corte de hoje... O corte de hoje se chama-se Monarque. Acha que o Brasil vai virar a China, tomara. E Petri concorda. Sabe o que é o foda, cara? Eu adoraria que o Brasil virasse a China. Adoraria. Qual China? Qualquer uma de 50 pra cá. Tá? A nossa situação é tão patética, a nossa situação é tão ruim, a nossa situação é tão ridícula, que pese todos os pesares da China contemporânea, meu Deus, como eu queria que o Brasil fosse assim, cara. Como eu queria que a gente tivesse nessa situação. Meu irmão, nós estamos falando de um país onde as pessoas trabalham menos e ganham mais que todos nós. Tem mais direito trabalhista que a gente. E os malucos vivem no futuro. Os caras têm trem-bala, os caras têm tudo, velho. Tudo, cara. Tudo, cara.
Quisera eu que a gente fosse a China, que sonho. Só que não vai ser essa não, cara. Um dengue vale mais do que 1000 Lula, cara. Você tá certo. Você está certo. Pega vídeo de estrada na China, cara. Você vai pro interiorzão, cara. 27 mil quilômetros de trem. Bala. Não é de trem não, tá? 27 mil quilômetros é de trem bala. Interligando o rolê inteiro. Os hub multimodal em cada lugar, velho. Em cada recanto da Índia. Pobreza extrema eliminada. Refloresta mais do que uma Irlanda por ano. Os malucos fizeram um segundo sol. 23 das 25 áreas de desenvolvimento de tecnologia de ponta são dominados pelos caras. Único país que se manteve crescendo durante a pandemia. Precisa. Tem que ir falando mais. Não precisava. Já dava pra parar o react aqui. Obrigado, Fedamer. A BID espancando a Tesla. Enfim. Mas vamos começar a latinha de chorume aqui. Vamos abrir, né, direto no nosso nariz, né, sem sequer pensar se nós vamos respirar e morrer ou não, né? Nossa lata de peixe fedido, curado, sueco, né? Que vai ser esse rolê aqui. Isso aqui, meu amigo, vai azedar mais rápido do que o leite no sol. Mihal, pessoas que querem sair do Brasil, mas não como um foragido da justiça. Gente, sigam, Fê. Felipe Durante, além de ser um baita camarada, além de ser um dos homens mais honestos que eu conheço, fala tudo, cara. Fala tudo abertamente, o que há de bom, o que há de ruim, o que é legal, o que é de problema. Sim, referência a Surströmming. Aqui nós falamos a verdade sobre o Surströmming, tá? Porque choram tradicionalistas suecos. Exporei a verdade sobre Surströmming neste canal. Este canal não será comprado pelo lobby da indústria de Surströmming. Não. Aqui, meu irmão, é Smorgasbord na veia e Surströmming na cadeia. Você que é time Smorgasbord, aqui é teu lugar. Não seja do time Surströmming, tá? A gente respeita o que o jovem brasileiro quer de verdade aqui no Brasil, que é o embate da culinária sueca entre o Smorgasbord e o Surströmming. Que isso fique claro, que isso fique patente, que não haja dúvida sobre isso. Tá? Enfim, estamos aqui mais um dia com o nosso querido Felipe Durante. Sigam esse homem maravilhoso, tá? E vamos de Gimo. Tudo bem com vocês? E aí, você estava com saudade do Monark? O Monark e o Petri falando besteira? Então, eu sei que em algum momento desse vídeo eles vão falar sobre China, porque... Não tava, mas de alguma forma eu volto. E aí, você tava com saudade de injetar no seu braço até ele ficar preto? Você tava com saudade de fazer S2S na frente de 32 executivos da Toshiba para poder usar sua droga? Olha, Felipe, não sei, mas tô aqui, né? A gente mandou esse vídeo. E aí, vamos ver, né? Vamos lá. Esse sair daí não, cara? Em vazar? Eu penso, mas... Vai logo. Vai logo. Tu já tem a tatuagem. Vai ser recebido pela mesma galera que recebe o Monark, né? Uma logística tão difícil, tão complicada, eu ganho em real. Eu vejo você se fudendo aí,
nos Estados Unidos para comprar cortina, enquanto eu não estou sendo perseguido pela polícia aqui, né? Então, assim, eu continuo fazendo meu rolê aqui, tá dando certo, então foda-se, né? Eu não sei se eu tenho condição de conseguir isso. Eu gostaria muito. Ô bicho, esse eu gostaria muito é pra fazer festinha pra base dele, tá? Vamos lá, A Deriva. Tá? O A Deriva Podcast tem 577 mil inscritos, tá? A Deriva Cortes 886 mil inscritos nos trechos do A Deriva. Vamos de Social Blade aqui. Social Blade. A Deriva. Deixa eu ver qual que é o link aqui do A Deriva para eu poder ver. A Deriva Trechos, tudo junto. A Deriva Trechos. Tá. O cara é dono de um canal B. Teve 5 mil inscritos nos últimos 30 dias. Pega a inscrição mais barata e multiplica. Né? 1.700.000 views, tá? Dá para tirar uma graninha considerável. Isso aqui é só o canal de cortes, né? O canal normal, o A Deriva Podcast, que Deus sabe porque ele não mudou o header, o nome do canal até hoje. Aí o canal é A Deriva Podcast 9438. Essa eu vou morrer sem entender, tá? Ele tá com visualizações bem baixas, tá? Bem baixas, mas ainda assim ele tem 1.000 subscribers, tá? Pra vocês terem ideia, gente, eu tenho 600, tá? Tem o dobro que eu tenho. E 316 mil views. Tá? Agora, somando os dois canais, é 2 milhões de views e 6 mil inscritos, sabe? É grande aí e tal. Ah, tá, esses subscribers aqui é gente que entrou no canal e não gente que assina o canal, né? Então eu tô errado, desculpa. Eu achei que isso aqui fosse assinantes do canal. Então não, ele tá vivendo de 2 milhões de views por mês. Dá para viver super bem sim, tá? Mas é muito menos do que eu imaginava. Para além disso, eu vou partir do pressuposto aqui que o A Deriva, cara, deve ter... tem o Saco Cheio TV, que tem um monte de assinante direto, a plataforma é dele, né? Eu vou supor que um podcast grande desse deve ter seus patrocinadores também. Ninguém tem esse tipo de material que você tá vendo na sua frente, né? Com isso, cheio de superchat. Então, assim, obviamente, cara, o Petri vive maravilhosamente bem no Brasil, cara. Não faz sentido, a não ser que você seja muito burro, e o Monark é, tá? Você se mudar tendo isso tudo aqui, vivendo tranquilo, cara. E o Petri tá ali num centrãozinho ali, aonde ele consegue, sabe, chorar pra um lado, chorar pro outro, e as coisas não apertam no colo dele, velho. Sabe, as coisas não apertam no colo dele, velho. Pra que um cara desse vai sair do país, velho? Não vai, cara, não vai nunca. Gente, deixa eu te contar um segredo. O centro é de direita. Mas não por essas questões, porque eu não tô tão envolvido nessas questões assim. Que questões? Mas pela vida mesmo. Eu não tô tão envolvido nessas questões. Eu não fui burro bastante de ficar cutucando um ministro do STF porque eu sou um menino idiota, né? Por isso.
gosto desse país, eu não gosto da... aquele clichê, a falta de segurança, o tipo de coisa que você paga um boleto de imposto todo mês e você sai na rua. Por esses motivos, assim, eu tenho muita vontade de sair. Esses teus que são bem mais complexos e eu teria que estar dentro do assunto para entender a gravidade disso, não me movem tanto assim, mas eu gosto. Isso de não gostar do país, isso aí é ok, né? Porque assim, ninguém é obrigado a gostar do lugar de onde nasceu. Tanto que tem muita gente que se muda e acaba vivendo em outro país para sempre. Isso é normal, né? E, às vezes a pessoa não se adapta com a cultura. Tem muita coisa, né, que joga com isso, a questão da segurança e tal. Mas ganhar em real, cara, você pode morar em qualquer país, sim, que seja... onde a moeda seja mais desvalorizada que o real, tipo Vietnã. Não, e mesmo assim, cara, não é ganhar em real. Nós não estamos falando do PJ que acha que tá bem pra caralho e tá ganhando 3 mil, tá ganhando 5 pau. O Petro ganha bem mais, gente. O Petro ganha bem mais, né? E tem um outro detalhe, cara. 2 milhões de visualização por mês, ele não tá recebendo em real, ele tá recebendo em dólar, tá? Ele tá recebendo em dólar. Então, assim, não é tão real essa ideia de que ele recebe em real, apesar de ele receber em dólar como um youtuber brasileiro, né? E aí, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. O youtuber brasileiro recebe, em média, 1/8 do que o youtuber gringo recebe, tá? Pelo mesmo número de visualizações. Salvo raríssimas pessoas que têm contrato separado, aí são outros 500, tá? Mas a real é que o youtuber brasileiro recebe em média 1/8. A cotação é muito diferente. Muito diferente. E a Twitch, então, eu nem te conto, meu irmão. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A Twitch, o Stream Elements, às vezes, manda pra gente a estatística achando que a gente é gringo. Cada estatística que eu recebo do Stream Elements, eu choro sangue. Porque tem live minha que a estatística do Stream Elements me dá o que eu tiro num mês. Sabe? Então, assim, é pesado. Não tô tirando isso, né? Mas a real é que se tivesse um desejo gigantesco mesmo, dava pra ir tranquilão, cara. Dava pra ir tranquilão. O que eu acho que me incomoda nisso é, eu queria muito ir e tal. Queria porra nenhuma. Tá falando disso pra agradar a galerinha de direita aí. Na Filipinas, mas os caras não querem vir pra esses lados. Né? Nunca querem. Gostaria muito de sair daqui no futuro. Você acha que essa é uma tendência entre o jovem brasileiro, Petri? Entre o jovem de classe média alta ou classe média altíssima, entre o jovem cuja família está no top 0,1% do país, sim. Sim. E assim, te contar um segredão aí. Eu não tô falando do top 1% do país, não. Eu tô falando do top 0,01% do país. Se pá, do top 0,001% do país. O sonho dessa galera é ser puta em Londres, é ser lavador de prata em Miami. Tá? Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui. A galera é brutalmente colonizada. Tem uma visão completamente irreal do que é exterior, do que é viver na gringa, do que é ser migrante, do que é preconceito. Não tem nem noção. Tá? É muita ideologia na veia, meu irmão. Tá? Porque eu vou contar um segredo. O cara que é rico de verdade, muitas vezes, sabe o que ele faz? Ele mora no Brasil, mas a família dele viaja 4, 3, 5 vezes por ano, a família inteira passa um mês num lugar, um mês no outro, faz um rolê cultural brutal, o filho tem preceptor de tudo quanto é coisa em casa. Pra quê?
que ele vai viver lá fora? Ele vai pra fora pra passear, ele não precisa ir pra fora pra viver, tá? Essa é a elite mesmo, tá? Tem um dado, gente, que eu acho que é muito interessante você pensar, que o Brasil tem mais ou menos 230, 250 mil milionários. Milionário é a pessoa que tem mais de 1 milhão. Você acha, gente, que o cara que tem 1.200.000, 1.300.000, dos quais 80, 100 mil, 150 mil, 200 mil é um carro, 600 mil é um apartamento e o resto é 400 pila, 500 pila que ele trabalhou a vida inteira e juntou nos bancos? Tem o mesmo estilo de vida do cara que tem 10 milhões? Do cara que tem 30 milhões? Do cara que tem 100 milhões? Não tem. Então, quando você pega essa estatística dos milionários do Brasil, ela já é muito falsa. Só que a ideologia que bate aqui já são 410 mil. Desculpa, eu tô com um dado atrasado então. Tá? A ideologia que bate aqui nessa classe é a mesma. É a mesma. Tá? É a mesma. Então, muitas vezes, o cara tá comendo restaurante chique de R$500 e arrotando caviar de R$500 a grama. O cara tá comendo pizza paulistana de 200 conto, falando em italiano, achando que ele é da mesma classe do cara que come o cogumelo branco que custa 200 euros a grama. Tá ligado? Então, assim, de fato eu acredito que os filhos desta classe, sabe, têm uma outra visão. Faço a menor ideia, não sei. Acha que é bilionário e tá parcelando a Hilux. Perfeito, obrigado. O Monark, ele, eu não sei quantos anos ele tem, né? Mas eu vou chutar aí que deve ter uns 30. E ele já cresceu num Brasil onde a situação econômica já é muito mais estável, né? Eu que sou um jovem dos anos 80, pô, mano, a gente cresceu numa situação muito mais complicada. E isso aí, pra mim, de nossa, o jovem do Brasil hoje vai sair do Brasil. Bicho, eu sou classe média. Só que quando eu cresci, na minha geladeira tinha leite em pó, pilha e água. Minha mãe não tinha onde me deixar, me levava com os trabalhos todo, me levava por fora, me levava pra rodar. E olha que minha mãe tinha 3º grau. Em 86. Tá? Então eu já tive privilégio pra caralho. Pra caralho. Depois a situação melhorou muito, minha mãe passou num concurso. E ainda assim, cara, não era essa maravilha não, tá? Imagina de quem não tinha os privilégios que eu tinha. E ainda tem vários outros. Eu sou um cara branco, hétero, cisgênero de 2 metros de altura. E eu fui trampar de boy pra ter minhas coisas. Então, assim... Mano, a situação do Brasil hoje, comparando o que era nos anos 80, início dos anos 90, é muito melhor. Tu acha que infinitamente. Tá pensando em vazar daqui? Não. Eu acho que é o caminho. Se a gente... Tipo, a gente é jovem, né? A gente tem... Eu acho que esse é o caminho, meu irmão. Seu descolamento da realidade é assustador. Eu acho muito engraçado que as pessoas falam assim: ah, quantos % da população da Coreia já saiu do seu país? E aí, velho, vamos ver quantos brasileiros já foram pro exterior, cara. Quantos brasileiros já foram pro exterior, já viajaram pro exterior, cara? Sabe? Ministério das Relações Exteriores divulgou estimativas referentes a 2022. Nós temos 4,6 milhões de brasileiros morando no exterior. Tá? Morando no exterior. Que já viajaram é diferente, obviamente, né? Mas vamos falar que esse número seja 10 vezes maior. E ele bate em 46 milhões. E a gente ainda arredonda os 4,5 para 4,6. Nós estamos falando que 1/4 da população saiu do país na vida, velho.
Meu irmão. Nós estamos falando, pelo menos 75% do país não consegue sair. Se de cada 10 jovens, 8 nunca na vida vão conseguir visitar Buenos Aires, você acha que a gente vai falar de alguma coisa nisso? Então é foda, meu irmão. Né? Tá nos 30 ainda, né? Pô, tem toda uma vida pra viver. E a gente vai viver num país que nos trata como escravos. Nossa senhora! E nos impõe uma condição subhumana de existência, entendeu? O Monark falar um negócio desse é um absurdo pelo seguinte. Primeiro, que escravo ele não era, né? Tem aquele tweet famoso dele falar que ele era dono do meio de produção porque fazia vídeo pro YouTube. Aparentemente descobriu isso da melhor forma possível, né, cara? Né? Falou o cara nos Estados Unidos. Falou o cara no país que tem 3,4, 3,7, eu acho, nesse mês, de desempregados, só que tem uma média de 3 trabalhos nos empregados. Que 200 e tantas mil pessoas morrem todo ano de overdose, galera na rua. Metade não, né? 50 milhões para os Estados Unidos é um quinto do país precisando de cupom para poder comer. País em que 8 a 10% da força de trabalho empregada mora em casa, mora em carro ou em casa improvisada na rua ou numa floresta, né? Sabe que não é, né? Porque não é dono do YouTube. Então ele tava longe de ser um escravo. O cara aqui tinha 300 mil só no Nubank. Então ele não era um escravo. Não era, nunca foi. Ele se faz de vítima, principalmente porque ele anda com aquela galera de Alan dos Santos e tal. E aí, nossa, a gente é refugiado político nos Estados Unidos. Não é refugiado político, é fugitivo da Interpol, mas a Interpol só funciona quando os Estados Unidos quer. Mas ele tá muito longe de ser escravo, né? É muito mimimi, essa galera é muito mimizeta. Uma outra coisa que eles não comentam é que, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque a grama do vizinho tá lá longe, né? Não é a grama que tu tá morando, que tu tá cuidando, que tem que manter verde. Então é muito fácil olhar pra fora, ver a galera que mora fora, principalmente a gente que posta coisa no Instagram. Pô, eles não vê as dificuldades do dia a dia. Eu tenho uma facilidade aqui na China, por exemplo, porque eu tenho um cargo alto na empresa, então a empresa me ajuda com muita coisa. Tem tradutor para ir comigo no hospital, se eu precisar, nos departamentos públicos. Mas, pô, vem se mudar sozinho para cá, sem falar chinês. Cara, ninguém fala inglês. Tá vendo? E a situação dele é uma situação que é a raridade da raridade, que é migração qualificada. Legal. A empresa chinesa quis ele, a empresa chinesa foi lá na embaixada ou foi lá no consulado e registrou o contrato de trabalho dele. Ele foi bonitinho, com visto, com documentação, com tudo lindão. A esmagadora maioria dos 4.600.000 brasileiros que vivem fora do país vivem de forma ilegal. Gente, só nos Estados Unidos, na região entre Nova York e Boston, tem centenas de milhares, se não 1 milhão de brasileiros. 99% deles ilegais, fugitivos dentro de outro país, trabalhando 3, 4 bicos ao mesmo tempo. Morando sublocado num gueto onde devia ter 2 pessoas, tem 30. Traficado, que passou pela fronteira, e quando passou pela fronteira eles eram 20, quando chegaram do lado de lá era 16, porque 4 morreram. Que tem dia que trabalha o dia inteiro, ou tem semana que trabalha a semana inteira, e no final o contractor vira e fala: vou ligar pra Migra, gringo filho da puta, vai embora. Meu irmão, vocês não sabem o que é isso não, tá?
Ninguém fala inglês. Antes de eu trabalhar nessa empresa, eu tive que ir num hospital fazer uma consulta, num hospital chinês, porque é muito mais barato. E eu tive que ligar para uma amiga para ela traduzir com o médico ali na hora. Teve outra vez que eu tive que levar uma amiga para traduzir para mim. Então tem muita coisa de viver fora que a gente acaba não mostrando por vários motivos, que essa galera não enxerga. Deixa eu contar um segredo pra vocês, cara, coisa básica. Você toma arroz e feijão como pressuposto. Arroz e feijão não é pressuposto não, tá? Pode parecer uma bobagem, mas alimentação já dói. Além do enlouquecimento, cara, além da doença mental, meu irmão. Você vai ir pra viver num gueto. 90% das suas amizades vão ser outros brasileiros também no gueto. Quando muito, outros estrangeiros também no gueto. Essa é a realidade de 99% das pessoas que migram. A exceção, as exceções estão aí para provar a regra. O monarca e morar nos Estados Unidos como foragido, refugiado político, com o dinheiro que ele tem, com a audiência, etc., não é a mesma coisa que o meu pai que foi morar nos Estados Unidos em 2001 para ser imigrante ilegal, sabe? Não é. É muito longe disso. É uma realidade completamente diferente. Ele não teve que cruzar o Rio do México para os Estados Unidos, sabe? Com a mochila nas costas. Quando existem países melhores e quando você trabalha, quando jovem, quando tá cada vez mais trabalhando via internet e o seu lugar realmente não é tão importante para ele tirar sua renda, sabe? O jovem tá cada vez mais trabalhando via internet. Eu conto ou vocês contam, gente? Você acha que o jovem brasileiro é o jovem branco de TI? Quando tu reduz tudo à renda, sim. Inclusive eu tenho um vídeo explicando que não se mude para a China. E aí eu exponho vários motivos para as pessoas não mudarem para a China. E um deles, por exemplo, é se a pessoa é muito ligada à família, ligada a amigos no Brasil. Porque se for pensar só em dinheiro, beleza, dá pra realmente você tem muito nômade digital, tem muita gente vivendo aqui na Ásia. Uber e iFood são internet, né? Isso. Porque o cara ganha $3 mil por mês e dá pra viver fácil na Tailândia, nas Filipinas, no Vietnã, no Camboja, na praia. Sabe? Na praia, de bobeira, trabalhando. Mas é assim, é uma vida solitária. Vai fazer amigos pelo caminho, mas esses amigos vão durar um mês, sabe? Porque a galera tá sempre se mudando. Então, tem várias coisas que é muito fácil falar isso. Se for reduzir só a renda, beleza. Mas e o resto da vida? Então, pô, não tem um canto, não tem uma casa, não tem Não tem ligação humana, cara. Não tem ligação humana, cara. Bicho, exterior é pesado. Exterior é muito pesado. E você ali é o alien. Mesmo. É outra cultura, é outra língua, é outra comida, é outro pensamento, são outras interações sociais. É doído, cara. É doído. Os tempos que eu passei fora do Brasil a trabalho, na situação mais tranquila do mundo, com um passaporte vermelho representando o meu país. Já foi doído, já foi difícil, já é pesado. Imagina então, meu irmão. Imagina então, cara. Imagina pro cara que vai fudido. Que chega num país que ele não conhece ninguém, não fala a língua, com a mochila nas costas e tem que se virar pra comer e dormir, velho. Pedacinho ali pra fazer um churrasquinho, não tem a galera pra chamar fim de semana pra jogar um videogame, assistir um futebol, sei lá, né? Não tem, simplesmente não tem. Mas eu não sei se a maior parte das pessoas percebe o quão horrível é esse país e também não deve nem vislumbrar a possibilidade de sair daqui. Esse país é uma maravilha. E cabe a nós torná-lo melhor. Organize-se. Vamos construir junto o Brasil que o brasileiro merece. Um povo herói que é um povo sem herói. Vamos construir junto esse país que, porra, meu irmão,
Porra, acredita em quem rodou o mundo aqui, meu irmão. O Brasil é espetacular. Espetacular. Maravilhoso. Horrível, né, Acho que é mano? uma coisa tão difícil para a maior parte das pessoas e talvez a maior parte das pessoas esteja hipnotizada também, achando Dois branco rico reclamando de barriga cheia. que tá tudo certo. Ah, você vê a quantidade de pessoas que comemora o teu decreto de prisão. Decreto não, a suspeita aí que você pode ser preso. Comemora a suspeita que você pode ser preso. Qual que é o problema do Brasil? Vamos falar dos problemas do Brasil? Não. O problema do Brasil é a concentração de renda? Não. O problema do Brasil é a falta de infraestrutura porque as elites rentistas querem se manter a toda custa do poder? Não. O problema no Brasil é que depois de cometer 138 crimes diferentes, talvez haja uma ordem de prisão contra o monarca. Esse é o problema do Brasil. Né? Que as duas coisas não tem nada a ver com a outra, né? Porque pouca gente sabe quem é um monarca, mas muita gente vive na realidade do Brasil. Então as duas coisas não estão realmente conectadas, né? E não é necessariamente horrível, cara. Se tu acha que o Brasil é horrível, tu vai achar o quê de um Afeganistão onde as pessoas estão vendendo rim pra sobreviver depois que os Estados Unidos destruiu o país inteiro? Essa conversa toda é muito limitada no mundinho, na bolhazinha que o Petri e o monarca vivem. É isso. Assim, eu acho que o povo, a turma que se manifesta, o jovem, ele nem percebe a merda que ele tá inserido e ele comemora coisas horríveis. Ele é autoritário, assim, é um povo autoritário que gosta de ver o outro se fudendo. Eu não sei se a turma tem Ele é autoritário, tá? essa noção a ponto de... Sabe quem que não é autoritário? Os Proud Boys, né? Esses não devem ser tão autoritários assim. Esses que querem matar as pessoas só porque elas existem negras, só porque elas existem dentro do espectro, só porque elas existem LGBTQIA+, né? Porra, meu irmão. Poupa, né? querer sair do país, não. Eu vejo assim, Bom, o cara tem uma bandeira de Israel na frente da câmera já diz bastante coisa, né? quem trabalha, quem junta sua grana, quem faz um negócio, quem bota a cabeça no lugar, inevitavelmente chega na conclusão de que tem que sair daqui. Mas eu acho que isso é pouca gente. Pouca gente chega na... Inevitavelmente chega na conclusão que tem que sair daqui. A maioria tá muito feliz, expropriando, explorando e vivendo aqui de uma forma que nenhum de nós vai viver. essa conclusão. Mas é triste, né, que essa seja a conclusão mais lógica, né? Não é. Na cabeça limitada de vocês, essa é a conclusão mais lógica. Porque, de novo, vocês não enxergam os problemas de morar fora. As coisas que tem que se resolver quando você mora fora, né? Então é muito fácil para vocês falar um negócio desse. E assim, tem muita gente que quer ficar no Brasil para ajudar, né? Para ajudar a resolver os problemas. Não é simplesmente... O Petri, gente, é o rei do doisladismo. Tem uma bandeira da Palestina ali também. Por quê? Porque ele tá acendendo uma vela pra Deus, outra pro diabo, porque na verdade é uma vela só e é acesa pro algoritmo. Tá? A única preocupação de todos esses grandes podcasts liberais, cara, é dinheiro. Isso aqui não é uma questão moral, não, cara. Isso aqui não é uma questão moral, não. Tá? A preocupação dos caras é grana. O resto, meu irmão, foda-se. Foda-se, cara. Tá? Foda-se. simplesmente falar, olha, isso aqui tá uma merda, eu vou embora. Eu saí do Brasil, por exemplo, porque eu queria a experiência de viver em outros países, ter contato com outras culturas. E em dado momento a segurança foi uma parada muito pesada, porque minha ex-esposa foi assaltada com uma arma na cabeça dela em Florianópolis 1h da tarde, no centro de Floripa. Então chegou um momento que isso pesou. Mas não foi assim, nossa, eu odeio esse país, vou embora. Não, eu queria ter essa experiência de viver fora e conviver com outras pessoas e culturas, etc. E ele tinha uma puta formação e ele consegue fazer o que normalmente em países destruídos por guerra é imigração de segunda geração. Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Vamos falar de Haiti, tá? Pra eu explicar pra vocês imigração de primeira, segunda e terceira geração, tá? Haiti é um país que vem sendo destruído
pelos Estados Unidos constantemente desde o final do século XVIII, né? Pelas potências coloniais no 19, no 20 inteiro e também por intempéries do tempo, tá? Da ilha de Hispaniola, você tem uma metade muito rica e uma metade muito fodida. Ainda assim, no Haiti, você tem uma classe que era muito abastada. Muito abastada. Quando começa a dar as grandes merdas do Haiti, o Brasil também ajudou a destruir muito o Haiti. Tá? Quando começa a dar as grandes merdas do Haiti, quem sai primeiro são os milionários. Multimilionários, decamilionários, milionários de centenas de milhões. Esses aí, meu irmão, já tinham casa em Miami, já tinham casa na Europa, já tinham casa no Caralho A4. Eles simplesmente vão, são recebidos com tapete vermelho e vida que segue. A imigração de segunda geração é a imigração de gente como o Felipe. Na segunda geração, vai sair o médico, o advogado, o engenheiro, o professor pica, o cara top sênior de TI. Essa é a segunda ordem, a segunda leva de imigrantes. Na terceira leva de imigrantes, eu falei errado, são 4. Na terceira leva de imigrantes vão sair alguns profissionais liberais de comércio menor, alguns profissionais um pouco menos abastados do que esses. Aí sai o dono da padaria, um taxista tenta a vida em Santo Domingo e tal. O Haiti está na 4ª leva de imigração. Tá saindo os paupérrimos. Não sai tanto mais gente de Porto Príncipe. O pessoal tá saindo de Varennes. O pessoal sai do interior, que é o pessoal que sequer fala francês, só fala crioulo, haitiano. Esses vêm em imigração ilegal, sendo atravessado por coiote, com família sequestrada, para morar em ocupação, para se fuder de tudo quanto é jeito. As coisas são diferentes, jovens. Muito diferentes. Reduzir. Essa conversa deles é muito reducionista e muito ignorante no sentido de ignorar que o Brasil, primeiro, não é ruim da forma como eles enxergam, porque eles não comparam com lugares, como eu falei, Afeganistão. E eles não conhecem a realidade de muitos outros lugares, né? Eles estão muito focadinhos nesses Estados Unidos. Mas eu realmente não consigo discordar disso, não. Eu vejo pior. Eu acho que vai piorar muito o Brasil, entendeu? O Brasil vai virar uma China pobre. Tá aí, ó. Vai ser tudo controlado, só que sem dinheiro. E sem tecnologia. O bingo da China, né? Tá virando. Tá virando. Isso, eu nunca pisou. O Brasil vai virar uma China pobre. Então não é a China, né? Então não é a China, né? Tô na China, não fala chinês. Talvez deve ter conversado com uma ou duas pessoas que moraram ou são chineses. Eu não consigo opinar sobre isso, porque eu não consigo ver, enxergar. A culpa é do Patê. Patê que cada vez mais faz tudo que vocês pedem. Né? Dado Doladad, tá aí perguntando, mais neoliberal do que eu? E aí? É isso aí que você tá enxergando. Eu vejo mais coisas do dia a dia, assim. Teve um vídeo, mano, que eu assisti essa semana aí de um cara lá em Londres. E aí ele tava tocando piano em público, né? Sabe aqueles piano aberto? E ele tava filmando, transmitindo ao vivo. E aí chega uma delegação de turistas chineses. E aí, Haddad, fala do teu plano pra economia. Mais liberal que o teu. Muito mais liberal que o teu. De pessoas que trabalham na mídia chinesa. E começa a falar pra ele parar de filmar eles, porque eles estão lá atrás. E o cara tá no país dele, filmando ele tocando piano, tá ligado? Ele tá no direito dele de liberdade de expressão. E aí... Direito dele de liberdade de expressão. Porque as pessoas não têm o direito de não ser filmadas, não, tá? Os caras chamam a polícia pra fazer com que o cidadão inglês parasse de gravar no próprio país dele, tá ligado? Porque... Meu irmão, você não pode sair filmando as pessoas na rua sem essas pessoas aquecerem a isso. Ponto.
Não, na verdade a história foi o seguinte, o cara já tava tocando lá uns 40 minutos, e aí esse pessoal, eles queriam gravar um vídeo, esses chineses queriam gravar um vídeo. E aí eles pediram pra ele, se eles, depois de 40 minutos, né, se ele podia dar um tempo ali, porque eles precisavam gravar e tinha a questão dos direitos autorais. Porque esse cara que tava gravando, ele tem um canal grande, 3 milhões de inscritos, e ele tava fazendo uma live, então não podia, né? Então eles foram lá e pediram se ele podia parar só pra eles gravarem ali, e depois se o cara quisesse continuar tocando, tudo bem, né? E aí o cara cria todo o Partido Comunista tá me perseguindo, sendo que não, né? Tá vendo? Eram só pessoas gravando um negócio ali. Era só os trabalhadores querendo trabalhar igual ele tava trabalhando. E eles pediram, não é? Olha o espantalho. E não foram eles que chamaram a polícia. Foi o shopping, porque ele tava tocando dentro de um shopping. Inclusive, o shopping ficou muito puto com esse cara, porque o cara tava monetizando o vídeo, monetizando essa parada dentro do shopping, sem o shopping ficar sabendo. O shopping também quer a parte do dinheiro, né? Eles não... Porque por causa do direito de imagem deles. Aí eu percebi, Você não é a favor desses direitos liberal de imagem e tal? vendo esse vídeo, que a cultura do chinês é muito... Inclusive, esses chineses... Eu percebi vendo esse vídeo a cultura dos chineses. Da escola Renata Barreto de Eu Percebi vendo este musical A História dos Estados Unidos, vem aí. Eu percebi vendo este único vídeo, que eu não sei o que estava acontecendo, a cultura dos chineses. moram na Inglaterra, tá? Então não é a cultura do chinês. parecida com a cultura do brasileiro, que tá se tornando aqui, entendeu? Então, por isso que eu falo que o Brasil vai virar uma China pobre. Um povo autoritário que acha Olha o orientalismo, né? E direito da imagem agora é que o comunismo. Estado pode tudo e que ele tem direito de impedir que as pessoas filmem elas no lugar público, entendeu? Então, o Monark mora nos Estados Unidos, onde literalmente os caras usam a expressão eu sei os meus direitos. E a gente vê isso muito em filme, né? I know my rights. Porque tudo é processo. O sonho do estadunidense é arrumar um processo, cavar um processo, ganhar indenização e não trabalhar mais pro resto da vida. Sabe? É isso, tá? E quem tá falando isso, Felipe, já trabalhou nos Estados Unidos, já morou nos Estados Unidos, já esteve lá por períodos grandes e continuados a trabalho. Bicho, o termo Karen nos Estados Unidos, coloca Karen no YouTube, você vai ver 12 milhões de senhoras gritando eu sei meus direitos, você não pode me filmar, chutando câmera, fazendo escândalo. Coloca aí, meu irmão. É ridículo ele falar um negócio desse estando nos Estados Unidos. Mas Você aí- viu... Mas por que você fez o paralelo da a cultura ser parecida? O Petri já entrou no modo entrevistando um maluco, tá? Ele já entrou no modo. Você acha que é parecida a forma como o povo enxerga essas questões? E isso vai criar um contexto, um terreno fértil para um governo cada vez mais autoritário. Eu acho que sim, eu acho que... Porque a gente tá vivendo um enfraquecimento dos Estados Unidos geopoliticamente. Ainda bem, né? E uma Que bom, ascensão muito forte da China. Ainda bem. que bom. Então, o Brasil, que inclusive é ultra dependente de exportação para a China é nosso maior comprador de commodities, né? Muito rico brasileiro depende dos chineses comprando para continuar rico. Porque a burguesia brasileira, os caras são burros, né? Eles investem nesse negócio de commodity, de ser um fazendão, em vez de investir em tecnologia, que é o que a China fez. E processar as coisas no Brasil e já vender as paradas processadas, que inclusive dá muito mais dinheiro. Bicho, nós não estamos conseguindo reabrir as Fafem por causa dos bolsonaristas que foram colocados dentro da Petrobras, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a reportagem. Aqui, ó. Reabertura da Fafem Fertilizantes esbarra em resistência interna de quadros bolsonaristas. São os caras que ajudaram a fechar e não querem reabrir, afirma trabalhador petroquímico. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. O Brasil poderia estar entupindo o rabo de dinheiro
não apenas não comprando fertilizante de fora, como vendendo fertilizante para fora, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia prejudicou muito o comércio mundial de fertilizante. Sabe quem que está enchendo o cu de dinheiro e vendendo fertilizante para cima e para baixo, para tudo quanto é lugar? A Noruega. A Noruega está entupindo o cu de dinheiro vendendo fertilizante que a gente podia estar vendendo se as facções estivessem funcionando e que a gente não precisava estar comprando em dólar e caro. Mas não. Não pode. Tá? Não pode. Por quê? Porque essa burguesia nossa, ela é rentier, ela já deixou de ser produtiva há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Pega os dados de desindustrialização no Brasil, gente. Ai, ai. Isso aí vai ter uma influência grande na nossa cultura, né? E eles provavelmente vão influenciar a mídia para que a mídia seja mais favorável ao governo chinês. Óbvio, todo mundo faz isso. Sim, a mídia é muito favorável ao governo chinês. Eles. Todo mundo faz isso, gente. Eles. Hollywood é uma máquina de propaganda gigantesca. Todo mundo faz isso. Censura Ou vocês acham que The Crown é o quê? Né? The Crown, aquela série da Netflix. É propaganda. Literalmente propaganda. É para humanizar uma família de colonizador genocida. Obrigado. A família mais rica, uma das famílias provavelmente mais ricas do mundo, que ficou rica traficando droga na Ásia, sabe? Matou... Não só traficando, viciando. Né? Qual que é a grande contribuição da Inglaterra para o mundo? A quantidade de dias da independência. Se não fosse a Inglaterra, centenas de países não teriam seu dia da independência contra a Inglaterra. Responsável por 100 milhões de mortes só na Índia. Então é isso que eles querem humanizar com The Crown. Vai afetar o povo brasileiro, já deve estar afetando. Eu vejo que o brasileiro, a sociedade brasileira não entende o que é o conceito de liberdade. E eu acho que é isso que vai nos levar para a ruína. Eu não vejo um paralelo assim com a China, porque eu não entendo muito bem nesse assunto, mas o que eu vejo do dia a dia, assim, de manifestações que eu vejo da galera na internet comentando o teu caso e outras coisas, é que é um conceito que não existe aqui. Não existe. Nunca foi passado, não tá no nosso, na nossa cultura, não foi... O brasileiro não sabe o que é liberdade. É a liberdade que o rico e o pobre têm de dormir embaixo da ponte, né, Petri? O brasileiro não sabe o que é liberdade de expressão. Então, quando... Os brasileiros, eles, né? Os Estados Unidos invadiram as Filipinas, porque os Estados Unidos cavam uma guerra com a Espanha, né? Que a Espanha era o colonizador das Filipinas. Eles cavam a guerra com a Espanha lá em Cuba. E aí eles resolvem tomar várias colônias espanholas pelo mundo, inclusive as Filipinas. Dá aula, meu filho. E aí uma das desculpas que eles dão é que o povo filipino não sabia o que era liberdade. Não sabia. Então, os estadunidenses, branco... Né? E a colônia, o império vem trazendo liberdade para várias colônias, né? Oi Porto Rico, oi Havaí. Tinha que vir para cá, né? Para cá, no caso, as Filipinas, e explicar para os filipinos e mostrar para eles o que é liberdade. Eles como colonizadores. E a mídia vendia essa ideia, que é literalmente o que o Petri tá falando agora. Mission civilisatrice. O termo francês, missão civilizadora. Os caras têm a pachorra de falar que eles precisavam de civilizar a Argélia, civilizar o Sahel. Olha a civilização que Leopoldo levou pro Congo. Nós que tivemos contato com esse conceito porque a gente acabou consumindo muito conteúdo americano na internet. Né? Tá. E aí isso começou a nos mostrar esse outro mundo onde as pessoas podem falar. Nós que tivemos contato com esse conceito porque a gente consumiu muito conteúdo da extrema-direita facho e neonazi americana. Tanto conteúdo que a gente pôs na pele esse conteúdo. A gente consumiu muita... Eu, particularmente, muito conteúdo, muito comediante americano, muito rádio americano. Muito Proud Boy americano, muito racista americano. Muito artigo americano, escritor americano. Então você acaba
absorvendo um pouquinho da acaba lambendo bola de gente que, na verdade, não tá nem aí pra liberdade, né? Na liberdade dos Estados Unidos, ela é muito focada pra aquela realidadezinha de bosta deles, né? Porque, assim, é um país livre, mas não pode abortar. Por quê? Porque teve um Deus que falou que não pode. Na verdade, o Deus mesmo nunca falou, né? A pessoa que interpreta a palavra desse Deus diz que não pode. Em alguns estados, porque tem outros estados que pode. O governador da Califórnia, não sei se ele, da Califórnia, não, desculpa, da Flórida, eu não sei se ele fez isso, né? Mas ele tinha proposto uma lei para que socialistas e comunistas não pudessem comprar terra, ou que chineses não pudessem comprar terra. Lembrando, gente, que nós estamos falando do país que vem avançando nas suas leis contra a população transexual. Nós estamos falando do país que voltou a permitir trabalho infantil pesado noturno. Nós estamos falando do país que censura livro, né? Na Flórida. Nós estamos falando do país que faz campo de concentração para imigrante. É desse país que nós estamos falando. É a maior população carcerária do mundo. Em termos absolutos e relativos. Mas é muita liberdade. Sendo que 50% dessa população carcerária é de negros, mas é muita liberdade. Cultura deles, e aí você tenta aplicar no Brasil. A cultura, tá? É a missão civilizadora. Eles têm cultura, nós temos maus costumes. Transgêneros, desculpa, falei errado. Como uma consequência natural, e aí que você começa a ver que não rola, não encaixa, não tá funcionando, e aí eu percebi que não existe na receita do bolo do Brasil, não existe esse ingrediente, liberdade. Velho, vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, velho. Esqueceram de instalar o liberdade.exe, né? E sempre que você fala em liberdade, olha o caso da Choquei, por exemplo. Quantidade de gente que chegou pra mim pra me falar, e aí, a liberdade de expressão, e agora? Você acha que as pessoas podem falar o que elas quiserem? Olha o que aconteceu. Aí você vê que há uma confusão enorme, assim, o cara acha que publicar conversas privadas, falsas ou não, é igual à liberdade de expressão. Aí você percebe que o buraco aqui é muito... Ô bicho. Mais embaixo, que é algo que não está instalado... Bicho, você tá conversando com um cara que espalha mentiras, espalha teorias da conspiração, fazendo esse dois ladinhos. Mas, pelo amor de Deus, cara. Na pessoa. Você tá falando com o monarca, velho. Então ela nunca vai conseguir. Esqueceram de instalar o liberdade.exe. Conseguir enxergar o que a gente fala quando a gente fala sobre liberdade de expressão, etc e tal. Ela vai sempre desvirtuar pra outra coisa. Sim. E é esse país que a gente vive. A culpa... Mas aí pro monarca pode. A culpa é sempre dos outros. A culpa não é deles que mandam uma mensagem zoada, como, por exemplo, o Monark defendendo a criação de um partido nazista, né? Algo que nos Estados Unidos é de boa. Os Sim. Estados Unidos, que a gente, inclusive, como o Petri falou, ele é um grande consumidor de cultura dos Estados Unidos. Estados Unidos que fizeram centenas de filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a maior geração que eles já tiveram, né? Greatest Generation Ever. Que foram as pessoas que foram lá lutar contra o fascismo na Europa. Mas que depois abraçou o fascismo e continuou ele. E até hoje tem partido nazista nos Estados Unidos. Mas vai um partido comunista tentar crescer por lá pra ver. Então, essa liberdade de expressão deles é muito zoada. E Vamos lembrar que os Panteras Negras, seus principais lideranças, foram presas ou assassinadas pelo próprio governo estadunidense. Querem aplicar uma parada que... A mesma coisa acontece com o pessoal do Yellow Peril, a mesma coisa acontece com os porto-riquenhos, a mesma coisa acontece com o Movimento de Libertação do Havaí, zaz. Funciona, assim, mal e porcamente nos Estados Unidos, numa outra realidade completamente diferente que é no Brasil, que foi uma outra criação por vários motivos. A própria colonização brasileira é diferente, né? Porque foi um colonizador diferente dos Estados Unidos. É o negócio de querer incluir todo mundo com o Ocidente, né? Quando, na verdade, a ideia de Ocidente, a ideia não é geográfica, mas sim uma ideia de... Racismo. De espectro político, que são os europeus. Não só espectro político, né? Olha o Ocidente aqui, ó. Olha o Ocidente aqui. Os Estados Unidos, Canadá, a Austrália incluída em Ocidente. A Austrália é o Ocidente. Gente, às vezes
Japão é incluído, porque o Japão também é um lambisaco dos Estados Unidos. Lembrando que no Japão, os prisioneiros de classe zero, os torturadores e genocidas da guerra, que ficaram na mão das potências ocidentais, não apenas não foram condenados, como foram restituídos ao poder. Então, assim, eles tentam encaixar uma parada que não funciona no Brasil, porque justamente não é o mesmo país. Não dá simplesmente pra pegar e encaixar o negócio aqui. É a mesma coisa que tentar encaixar a nossa liberdade com relação a algumas coisas nos Estados Unidos. A minha irmã, quando mudou para os Estados Unidos, ela foi numa piscina pública e os caras mandaram ela sair porque o biquíni era muito pequeno. E grande liberdade é essa, né? Que o biquíni dela tava incomodando as pessoas na piscina. Porque não tá instalado no software da cultura, alguma coisa assim. Não, falei software. Isso aí. Então a gente nunca vai ser bom aqui. Nunca vai ser Eu bom. não sei, eu não traço esse paralelo tão grande com a China, assim, mas essa é a minha análise que eu vejo. Tirando do cu uma análise racistaça. Por criar conteúdo aqui e lidar com, ler comentário, ver como as pessoas absorvem o conteúdo que eu faço. Isso mostra que todo o trabalho de colonização cultural feito pelos Estados Unidos funciona. Leiam A Guerra Fria Cultural, da Frances Stonor Saunders. Apesar, né, da Frances Stonor Saunders, é muito difícil você tirar a pessoa de dentro da Inglaterra. Ainda assim, é um baita trabalho que precisa de ser lido e divulgado. Meus queridos amigos do Grupo Editorial Record, vamos voltar a publicar a Frances Stonor Saunders, pelo amor de Deus. Tá? Frances Stonor Saunders, quem pagou a conta? A CIA, na Guerra Fria da Cultura, acabou de acontecer um acidente horrível, terrível, e apareceu um link no chat, obviamente colocado por Loão, meu primo, horrível, terrível. Porque o Petri tá aí no podcast discutindo e falando, olha, lá é muito melhor. Essa é a ideia. Essa é a ideia de Hollywood, de todas essas séries e músicas, etc. É colocar esse tipo de ideia na cabeça dos povos colonizados de, pô, é verdade, a gente devia copiar os caras. E é isso que eu saquei mais ou menos do Brasil. E é meio que esse é um dos incentivos, uma das coisas que me levam a ter muita vontade de, no médio e curto prazo, sair daqui, porém continuar gerando conteúdo para brasileiros, né? Mas assim, o sair daqui... Eu quero sair daqui, porém continuar explorando os trouxas que me dão dinheiro. Tá? Porém, explorando os trouxas daqueles que me dão dinheiro. Vai, meu irmão. De novo, não é sair daí para um Bangladesh. Não é sair daí pro Iêmen. Não, ele vai sair dali pros Estados Unidos. Sim, né? Eu acho isso o melhor caminho mesmo. Mas a questão é, o brasileiro não quer aprender no amor, ou seja, não a gente quer. tá aqui falando No amor. que liberdade de expressão é importante, que defende os nossos O direitos, brasileiro não quer nos ter como deuses inenarráveis, por isso ele é autoritário. defende a democracia, blá, 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 blá. Eles estão escolhendo ignorar a gente, então eles vão ter que aprender pela dor. Porque, eventualmente... O brasileiro está escolhendo ignorar a gente, então eles têm que aprender pela dor. Meu irmão... Porque ideias Ele não é brasileiro mais não. têm consequências, e as ideias da é? sociedade têm consequências práticas em como a sociedade funciona. Então, quando tu vai num podcast que tem milhões de pessoas e fala, olha, o partido nazista deveria existir, tem um monte de maluco que defende essas ideias genocida que vai olhar e... É isso aí. A gente realmente deveria se juntar e criar um partido político. Mas o Monark não consegue enxergar isso. Não. Então a gente vai caminhar, o povo brasileiro, para um estado cada vez mais tirânico, onde as pessoas da elite, os poderosos, têm o poder de coagir, usando o Estado, os seus inimigos políticos ou qualquer um que critique. Aconteceu isso durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, que você apoiou. E só tá se descobrindo isso agora, né? Que as suas atitudes deles no poder, e a gente vai entrar numa distopia muito louca. E aí a solução vai vir
quando eles começarem a entender que para isso, Malditos globalistas bolcheviques. por isso que é importante a liberdade de expressão. Quem será o país que consegue influenciar nas elites locais da América Latina, cerceando a liberdade desses povos? Deve ter algum país que fez algum tipo de operação, sei lá, uma operação com um pássaro grande? Não sei, né? Vamos pensar aí a Operação Abutre. Deve ter tipo um país. Mirou no Brasil e acertou nos Estados Unidos. Obrigado. Por isso que é importante você tolerar alguém que você não concorda falar uma coisa que você acha uma besteira. Porque tendo esse ambiente de tolerância, você impede que mecanismos autoritários... Meu irmão, Popper, um dos maiores liberais de todos os tempos. Se eu tolero o intolerante, eu estou tolerando a intolerância. O paradoxo. Popper. Liberal. Não fica mais liberal do que Karl Popper, velho. Sabe? Não é que a gente tá aqui citando Lenin, não, meu jovem. se formem. E é isso. Essas besteiras é você apoiando a existência de um partido nazista. Que vai. Essa é a consequência de não respeitar a liberdade de expressão. De não valorizar. É assim. Muita gente já tentou explicar pro Monark. Inclusive tem um vídeo do Antônio Tabet na época que o Monark ainda estava no Brasil, né? Muito bom tentando explicar sobre isso. Falar besteira é falar assim, olha, eu não gosto, sei lá, de cuscuz paulista. Qualquer imbecilidade dessa, o Palmeiras não tem mundial. Isso é falar besteira. Defender a existência de um partido, de uma ideologia genocida, não é falar besteira. É dar palco para esse tipo de gente. É reforçar, né? Reforçar, tento meter um português com inglês. É reforçar para essas pessoas a ideia de que tá tudo certo ser nazista. Quando na verdade não tá, não deveria mais existir, né? A gente tá vendo isso principalmente na Europa, nos Estados Unidos, esse crescimento do fascismo, porque nunca deram fim, né? E é crime, tá? E vamos lembrar aqui, o chat lembrou muito bem que o senhor Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, apoiou, né, a eleição do Lula. Então os Estados Unidos apoia a ausência de liberdade? Decide, meu irmão. Decide, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Muito obrigado, Estados Unidos, nunca deram fim. E aí, à medida que a gente deixa isso rolar, porque a gente tem que debater, etc., a tendência é que isso continue crescendo. Não, tem coisas que simplesmente não deveriam ser discutidas dessa forma. Não pode deixar aberto. Racismo, nazismo, LGBTfobia, sabe? Não pode. É crime, tem pronto. que ser discutido nos locais que devem ser discutidos. É ter o seu país sendo subjugado por um pensamento autoritário. Ué, é o que os Estados Unidos fazem. Que é o que está organizado com vários países no mundo inteiro. A brasileira não se importaria com isso, porque, em primeiro lugar, ela nem tem nada pra falar. Então, se você baixar uma lei falando ninguém mais... Cara, desculpa, né? Agradecer ao pessoal do Tireido, né? O grande instituto de pesquisa baseado nos trabalhos do estatístico japonês Tireido-ku, né? É o IPTK aqui no Petri sem parar um segundo, cara. Né? O CPTK, o Centro de Pesquisas Tireido-ku, cara. Porra, vai tomar no cu, meu irmão, é foda. Não pode falar nada, o cara não vai sentir nada, ele vai continuar vivendo a vida dele, porque é mais importante o cara ter comida na mesa, que é uma parada hoje que é difícil no Brasil, do que o cara ficar pensando, realmente, né, não posso falar que o meu presidente parece um ursinho panda, sabe? É uma discussão muito vazia. Muito vazia. Para chegar nesse raciocínio, eu acho que ainda precisaria ter o que falar, ter vontade de se expressar. E reduz o brasileiro a um... E aí, desculpa todas essas paradas, né? Mas é o temível brasileiro de cabelo roxo aqui, né? Está demais esse vídeo. Reduz o brasileiro a alguém que não tem agência própria, né? Não, o brasileiro não tem nada para falar. Não tem nem vontade de falar. É isso, é missão civilizadora. Os caras se veem. Cara, são os paulistas de Bacurau. Os dois aí são os paulistas de Bacurau. We are very white too. Our state is much like your Estados Unidos. We are very white.
200 milhões de pessoas. Ninguém tem vontade de falar. Ninguém. Essa vontade não existe, Não existe. na população brasileira de modo geral. Essa coisa de falar e ouvir o que você está falando e ir organizando conforme você está falando. Só vocês têm. Essa vontade de ter um programa, por exemplo, vizinho. e não saber. Ô, vizinho. Aí não dá pra ser feliz, né? Esse é o vibrador mais fraco que o vizinho do Durante liga. É o campeão asiático de expansão anal, tá? E isso aí é a pilha, tá? São 78 pilhas D pra conseguir ligar. E assim, não, o brasileiro não tem vontade de falar. Mas o estadunidense tem, né? Todos os 300 e poucos milhões de estadunidenses, 400 milhões, têm vontade de falar, né? É direito como seus pensamentos estão se organizando, abrir o microfone. Cara, quando eu morava lá, eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, que eu fui lá a trabalho. Os caras não sabem nada. Assim, saiu dos Estados Unidos, os caras não sabem nada. A grande maioria dos caras que trabalhavam comigo... Olha o barulho aí, pô. A grande maioria dos caras que trabalhavam comigo nunca tinha nem saído do estado deles. Os caras não sabem nada de geografia fora dos Estados Unidos. Sim. Mas nada. Fone e ir falando, e ouvindo o que você está falando, e se colocando em xeque. Todo esse exercício de ter essa vontade de fazer esse tipo de comunicação não existe nesse país. Não existe. Não existe. As pessoas não entendem o que é isso. Não, ninguém Mas eu entende. acho que Então, você se tá tu sendo um considerar a pouco liberdade injusto do cara- com o brasileiro, Petri, um pouco. Se tu tirar a liberdade do cara de falar, ele nem vai sentir. Não vai. Ele nem vai sentir. Ô, velho, puta que pariu, cara. É um show de horrores, cara. Né? Você pode até tapar uma tatuagem, né? É difícil tirar o cara da ideologia, né? Ele nem queria falar em primeiro lugar. Não, ninguém. Você não Nossa senhora, que vídeo ruim. Ele não queria falar em primeiro lugar. Mas tamo aí, né? Precisa precisa manter o canal, né? É, jovens, é importante. Eu acho que esse tipo de denúncia é importante. Isso aqui serve como denúncia, tá? Isso aqui serve como denúncia. Porque é nessas horas que a galera faz o sincericídio. É nessas horas que fica à vontade, que mete o sincericídio. Mas a gente continua. Enquanto tiver bambu tem flecha. Meus amigos, vou correr pro trampo agora. Um beijo no coração de todas as pessoas que tiveram contigo. Porra, 1000 pessoas contigo aqui. Com a honra pra mim estar com cada um e com todos vocês. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde